meu nome é Júlia, meu nome completo é Santa Júlia da Silva, tenho 56 anos de idade, sou técnica em assuntos educacionais. Vim para a URGS em 2020, num processo de redistribuição. Inicialmente eu estive no Centro Cultural da URGS, depois trabalhei na Coordenadoria de Ações Afirmativas e agora tem um mês e pouco que eu estou no programa de... Estou na secretaria do programa de pós-graduação em educação. Bom, assim, no serviço público eu entrei em 2010, que eu fiz concurso para o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Em 2020 eu entrei com processo de redistribuição e vim do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense para a UFRGS. Bom, a minha trajetória acadêmica, né, começou em 1989, quando eu fiz vestibular para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou graduada em Ciências Sociais, sou mestra em Antropologia Social e sou doutora também em Antropologia. Então, eu fiz a graduação na URGS em Ciências Sociais, fiz um longo intervalo de tempo. Em 2012, eu voltei para estudar na Universidade Federal de Pelotas, onde eu fiz o meu mestrado. E aí, quase na sequência, em 2016, eu fui para Campinas, né, na Universidade Estadual de Campinas, onde eu fiz o doutorado em Antropologia. Então, assim, mas para além dessa trajetória acadêmica, eu valorizo muito, né, a minha trajetória inicial, do lugar onde eu venho, eu nasci numa comunidade rural. Meu pai e minha mãe não tiveram acesso à escola, né, à formação formal, mas sempre tiveram muita noção do valor dessa educação, exatamente porque eles não tiveram acesso. Então, eu estudei as minhas séries iniciais, né, numa escola pública, multisseriada, com alunos do primeiro ao quinto ano. Depois eu migrei para a cidade, porque lá só tinha até a quinta. Na época se chamava quinta série, né, ou seria o equivalente ao quarto ano. E aí segui uma vida de trabalhadora diurna, né, e estudante noturna. Então, a partir que seria o quinto ano, que na época se chamava sexta série, até o ensino médio, eu cursei tudo em escolas públicas e em cursos noturnos. Assim. Então, a minha formação, eu acho que, embora eu tenha entrado na URGS, eu considero todo esse conjunto, né, dentro da educação pública. Eu acho que cada etapa assim, tem um valor muito, muito precioso. Assim. Eu acho que os desafios eles não são no passado, né? Eles são do presente. Assim. É difícil, né? É difícil, como é que eu vou dizer assim? É uma caminhada, porque pra gente que nasce e cresce numa sociedade extremamente racista, né? Numa sociedade onde a questão econômica e a questão racial dominam, eu tive sempre esses atravessamentos, né? Essas coisas assim que primeiro passam daquela coisa de um processo de amadurecimento, de a gente entender que sim, esses lugares são para nós, que sim, a gente pode participar de espaços não segregados, tal como a sociedade em via de regra nos coloca. Né? E eu acho que o desafio é a gente sobreviver nesses espaços embranquecidos, nesses espaços de elite, porque a gente tem que assumir, sim, a universidade, embora com as cotas, embora com ações afirmativas, ainda continua sendo um espaço extremamente branco e extremamente elitizado. Né? E o desafio, eu acho que é a gente se manter saudável, a gente não perder a nossa essência, de não esquecer nunca quem a gente é, de onde a gente vem, tudo que a gente passou, e valorizar isso, e valorizar num sentido assim de que só cada sujeito que viveu aquela história, que viveu aquela experiência, sabe o que aquilo significa, sabe? Não permitir que os outros atribuam, se apropriem da tua história e atribuam valor. Porque quando fazem isso, e o Mundo Branco faz muito isso com a gente, olha, vejam só, essa coitadinha veio lá do interior, é filha de analfabetos, mas ela estudou, ela se formou, sabe? Eu acho que esse é um desafio que eu enfrento muito, de não perder a minha essência, de não esquecer quem eu sou, quem são os meus,
são, antes de tudo, fundamental. E, ao mesmo tempo, fazer eu tomar conta da minha história, eu tomar conta da minha vida e não deixar que isso seja cooptado pelo mundo dos brancos. Porque isso a gente vê o tempo todo, sabe? Esse processo assim, de, como é que eu vou dizer assim, é como se... Difícil de explicar esse sentimento. Assim. Como se no momento que tu chega, se tu fosse uma menina branca, por exemplo, eu não estaria aqui contando a minha história pra ti, sabe? Porque são essas coisas que me perturbam, assim. Então, no momento que tu conta a tua história, que tu diz quem tu é, que tu diz o que tu fez, aí as pessoas, olha, vejam só, que força, que superação. E não é nada disso, não tem a palavra superação. A gente não superou nada por estar aqui. Nem sobreviveu, né? A gente sobrevive e a gente luta cotidianamente por existir, né? E a gente sabe um monte de gente que a gente gostaria que tivesse do lado da gente, que a gente não consegue. E que não conseguiram, que não deram conta, né? N questões. Eu não consegui nunca nada sozinha. Assim. Eu sempre fui muito amparada pela minha família. E eu já te disse que eu comecei falando de um pai e de uma mãe. Eu não posso dizer que eles eram analfabetos porque eles sabiam. Meu pai sabia ler e escrever, minha mãe sabia ler. São os analfabetos funcionais, por assim dizer. Mas que mesmo sem frequentar a escola, eles sempre entenderam o quanto isso era importante. Então, eu acho que principalmente da minha mãe, assim, eu acho que foi a pessoa que sempre compreendeu muito o valor da educação e que nunca mediu esforços para dentro das possibilidades dela, dentro daquilo que ela podia fazer para que a gente chegasse à escola. E se a gente não tivesse tido esse exemplo de ver os esforços que ela fez para que a gente chegasse na escola para ser alfabetizado, talvez a gente também não tivesse compreendido qual era o valor da educação. Então, eu me vejo como esse processo coletivo. Os meus diplomas, eles não são meus, eles são da minha família, eles são dos coletivos, dos vivos e dos mortos que eu carrego comigo, né, dos ancestrais, das pessoas que vieram antes de mim, assim, que vão me ajudando a caminhar pelo mundo. Então, eu não sei se alguém consegue dar conta desse processo sozinho. Eu acho que encontrei pessoas, claro, pessoas ao longo da vida a gente vai encontrando com pessoas negras, com outras pessoas que não são negras, com pessoas brancas que também deixam as marcas dela na nossa vida, assim, e não dá também para menosprezar essas marcas. Então, acho que a gente nós somos resultados de uma caminhada, mas a família é tudo. Eu, assim, se eu não tivesse a família que eu tenho, eu não teria dado conta. Assim, porque eu fiz um curso que na época não tinha diurno, eu fiz Ciências Sociais, era um curso noturno, eu não tinha renda, não tinha trabalho, não tinha salário. Então, eu não teria conseguido se não fosse a minha família, que, claro, que eu sempre procurei fazer atividades, tive todas as modalidades de bolsa que a URGS poderia oferecer, isso fez muita diferença, essas bolsas que eu pude acessar na universidade. Mas eu sabia que se tudo faltasse da URGS, a minha família não tinha grana para me dar, mas eu sabia que a luz não ia ser cortada, a água não ia ser cortada, a comida não ia ser cortada, porque eu tinha uma família que dava esse suporte. Né? Então, acho que sim, esse coletivo, né? A gente vai trazendo famílias, histórias. Eu fui, na minha geração, eu fui a primeira pessoa que concluiu um curso de nível superior. A minha mãe teve 12 filhos, então eu tenho muitos irmãos. Desses meus irmãos eu tenho uma que se graduou depois, e aí vai tendo assim outras. Eu acho que a minha geração de primos teve um outro primo, então fui eu que fiz universidade pública, um primo meu estudou numa universidade privada. Só que a geração que vem depois de mim é uma outra história. Assim. Hoje os meus primos, eu tenho uma sobrinha que está se formando em Direito, tem uma que já se formou em Administração, que agora está fazendo Psicologia, tem outra que também está estudando na Universidade Federal do Pampa. E aí eu estou vendo também que essa outra geração
digamos assim, que não são dos meus primos, mas dos filhos dos meus primos, também estão acessando a universidade. E eu acho que esse é o trabalho, assim. Lá, a minha mãe me mostrou a importância da escola. Eu levei isso a sério, eu me formei e eu estou passando para os que estão vindo, essa outra geração, compreendendo, assim, né? Quando eu fui fazer o doutorado, eu pensava muito nisso. Eu preciso do doutorado? Por que esse doutorado é importante? Não, mas eu quero fazer esse doutorado, inclusive, para que esses jovens que hoje estão na graduação, eles entendam. Se amanhã ou depois eles quiserem fazer uma pós-graduação, quiserem fazer mestrado, doutorado, eles podem fazer. Eles podem fazer. E eu acho que isso funciona, tá? Está funcionando bem, assim, enquanto exemplo, né, de que eles também podem. Assim. Antes de eu vir para a URGS, eu só vou voltar um pouquinho atrás, eu trabalhava no Instituto Federal Sul-Grandense, em Bagé, campus Bagé. Bagé é uma cidade onde 40% da população, mais aproximadamente, é autodeclarada como pessoas pretas ou pardas. E a despeito dessa autodeclaração, eu trabalhava num contexto onde eu era a única servidora negra. Então, quando a gente era um campus pequeno, né, nós ingressamos, eram 46 servidores, então eram 45 pessoas brancas e eu como pessoa negra. Os terceirizados que trabalhavam lá, eu lembro que tinha uma empresa que contratou pessoas para fazer o serviço de higienização, contrataram 13 mulheres brancas. Então, quando eu chego aqui na URGS, de uma certa forma, por todos os setores, os 3 setores onde eu passei, eu sempre tive colegas negros. Então, isso para mim repercutiu positivamente. Primeiro eu trabalhei no Centro Cultural, eu tinha 2 colegas negros. Eu fui para cá porque eu tinha uma coordenadora que também é uma pessoa negra. E aí eu cheguei aqui e encontrei também aqui no PPG 2 homens negros. E agora eu estou prestando atenção que são homens negros. Talvez a gente tenha um contingente maior de servidores negros do que de mulheres negras. Não sei, mas no meu histórico, os colegas do Centro Cultural, os 2 eram negros, eram homens, o Wilson era homem, e aqui também eu tenho 2 colegas que também são homens, né? Mas então, para mim, isso é um pouco recompensa. Assim. A gente tem a Rita, né, que trabalha aqui também, que é uma terceirizada, que é negra, mas os servidores. Então, isso para mim muda esse parâmetro, porque eu vinha desse contexto, né, de uma instituição que é muito racializada, assim, o instituto acaba sendo. Então, para mim, tem esse ganho. Agora, o que eu vejo? Outro dia eu fui com a colega que é dos recursos humanos aqui, ela disse, eu vou te mostrar a facete. E aí, quando eu voltei, a primeira coisa que eu disse, nossa, eu acho que a cota de servidores negros está aqui na secretaria do PPG, porque eu entrava nos outros setores e eu não enxerguei outras pessoas, eu andei por todos os andares da facete. E aí, tu imagina, assim, que a facete é sempre tido como um espaço mais democrático, sabe? Um espaço mais... digamos, mais participativo, mais diverso, mas ainda assim foi muito gritante andar pelos setores aqui e ali e não ver pessoas negras. Eu acho que não vi nem esse dia, depois eu até conheci mais, acho que 1 ou 2 colegas, mas nesse dia não encontrei mais nenhum outro servidor. Então tem essa coisa positiva, porque eu venho de uma instituição onde a presença negra era muito invisível, para chega aqui na UFRGS, uma instituição maior, eu vejo mais servidores negros, mas muito longe de representarem o que é a população. O que eu costumo dizer para eles, em primeiro lugar, sejam felizes. Se a felicidade de vocês está em entrar para uma universidade, entrem para a universidade pública, porque não só o ensino é de melhor qualidade, mas as pessoas de baixa renda devem estar na universidade pública. Eu sou uma trabalhadora da educação pública, uma defensora da educação pública, e não acredito muito na educação privada, em que pese ter 12 instituições pelo país privadas, mas é isso, assim, esse foco na educação pública, né? E que as pessoas, que os jovens busquem ser felizes, e se a felicidade deles está num curso de graduação, que eles venham para a UFRGS, procurem outras universidades, que eles são capazes, como são capazes de ingressar na pós-graduação. E é isso, assim, é só se dedicar. A gente, não é só se dedicar, mas a dedicação é um ponto importante. Né? No momento que a gente deseja, e a partir do desejo, a gente se coloca por inteiro, né?
As dificuldades existem, elas são dadas. Tipo, tu tem um ingresso, mas quando tu chegar na universidade tem outras barreiras que os jovens vão precisar lidar, mas que eles, sobretudo, não percam essa noção de que eles são capazes de dar conta, porque não dá para acreditar porque as crianças brancas de classes privilegiadas que estudaram em escolas privadas, eles dão conta, eu venho da escola pública, eu venho da escola de uma escola fraca, não vou conseguir, não é nada disso, eles podem, eles vão conseguir no tempo dele, nas formas dele, não achem que a universidade, especificamente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é para as pessoas ricas, não, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é uma universidade pública e é exatamente para quem não tem condições de pagar por ela, que é a realidade que enfim, resume, né, a população negra desse país. Né? Então, acreditem que eles são capazes, que eles podem e que eles devem, sim, buscar a URGS, buscar a graduação, se isso lhes fizer feliz. Né?